Então eu passo imediatamente a palavra, pela ordem aqui prevista, a professora Ingrid Gianardoli Nascimento, que eu já agradeço também de antemão. Bom dia a todos. Quero poder agradecer ao convite do Miguel e da Érica de estar presente aqui nesse evento que é tão importante e converge aí num contínuo de ações que a gente já tem presença, né, de realizar, o Miguel, Érica, eu e outros colegas do Departamento de Psicologia, do Programa de Pós-Graduação, e que tem aí feito um conjunto de produções, pensamentos, reflexões, né, junto com também um coletivo de alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, acerca dos aspectos históricos e políticos que abarcam a nossa sociedade na contemporaneidade, na história contemporânea. Então, muito obrigada e fico muito contente de ter a presença de vocês aqui conosco para compartilhar aí um pouco dessas reflexões, desses pensamentos, né, de algumas produções de conhecimento que a gente tem feito aí ao longo de um tempo, tentando, nesse momento, poder, de alguma forma, colaborar para que a gente possa encontrar essas respostas, né, que são tão urgentes na nossa sociedade. Bom, eu vou apresentar inicialmente. Peraí, deixa eu ver. O primeiro é a outra. Não, é esse mesmo. Esse que estava mesmo, desculpa. Eu vou apresentar inicialmente um pouco do que a gente tem produzido no Núcleo de Pesquisa Memórias, Representações e Práticas Sociais. Esse núcleo de pesquisa é aqui do Departamento de Psicologia, né? E tem um conjunto aí de alunos e junto comigo, que dentro da linha de pesquisa específica, dentro do núcleo de pesquisa, a gente tem trabalhado questões relacionadas ao período da ditadura militar como uma linha principal, né? Pode passar, por favor. Bom, eu queria então fazer primeiro uma colocação. Acho que a gente teve uma homenagem tão importante, né, nesse início, que já trouxe aí, né, já abre, de certa forma, um pouco da percepção da gente, né, do coração da gente, da memória da gente em relação a um período que é tão caro, né, a memória histórica brasileira, mas não só brasileira, como latino-americana, e aí converge também com outras memórias, né, de tempos de exceção difíceis no mundo, e que tomam, né, de certa maneira, nesse período atual, uma retomada de elementos que nos fazem pensar sobre como foi essa construção da memória histórica acerca da ditadura militar, especialmente no Brasil, né? E é isso que a gente vem se debruçando ao longo aí de um tempo de estudo, que a gente espera que venha favorecer, de certa forma, que a gente contribua, né, para que essas respostas possam começar a aparecer. Então, o golpe militar aí, para marcar um pouco, né, esse período, para situar um pouco da discussão que eu vou colocar, ele acontece em 1º de abril de 1964, né, referente às questões políticas, sociais e econômicas que antecedem o golpe, né, efetivamente. Então, não é um golpe que aparece instantaneamente, é um golpe que é efetivamente, historicamente, constituído ao longo de um processo, né, que culmina nesse 1º de abril. Um 1º de abril que, nesse ano em especial, né, a gente teve bastante polêmicas, disputas, né, sociais e grupais em torno da data, né, em função da colocação do presidente, do atual presidente, sobre as comemorações acerca do que seria chamado naquele momento, né, por ele de mais de revolução do que de golpe. Mas é isso que a gente traz um pouco aqui para conversar,
com vocês, porque isso retoma um ponto de disputa bastante importante aí, entre batalhas importantes sobre a questão da memória em relação ao período da ditadura militar. Esse período é um período de contínua mudança, transformação de costumes, as fronteiras entre público e privado se modificaram muito, né? A não possibilidade da atuação dos elementos sociopolíticos no mundo público faz com que isso passe a ser vivenciado no campo do privado, e isso passa a atingir a vida não só macro-social do país, mas micro-social. Quer dizer, eu acho que o exemplo, né, que a Érica leu, um texto belíssimo que ela trouxe para a gente, falando sobre a trajetória aí do Thiago Mello, demarca ou exemplifica bastante o que isso significou, né, efetivamente nessas fronteiras, né, que passaram a ser permeáveis entre público e privado, né. Um ponto fundamental que a gente destaca historicamente, entre outros, claro, que são muito importantes, mas aqui ele se faz fundamental para a gente entender alguns processos, é a política de militância dos estudantes, né, que eram a maioria jovens de classe média, né, que passam a ter uma atuação política bastante importante nesse período, né, e também sofrendo um conjunto bem grande de perseguições. A Fafiche, em especial, né, ainda na Carangola, é um lugar de resistência fundamental na história da resistência de Minas Gerais em processo da ditadura, né. Tem um conjunto aí já de levantamentos históricos e de memória que são feitas a partir disso. A gente teve aqui um aluno da psicologia chamado Idalísio, que foi assassinado no Araguaia, né? E dentre alguns outros alunos, estudantes que foram perseguidos, também mortos pelo regime militar. Então, essa é uma questão importante, cara, à memória da nossa universidade também de forma mais estrita, né? O golpe dentro do golpe foi um momento fundamental, histórico, né? A promulgação do ato institucional número 5, que ficou conhecido como AI-5, a partir desse período, especificamente no ano de 68, que já foi citado aqui como uma data comemorativa tão importante, né? Como o Bruno colocou, e também uma data que define o acirramento total das Forças Armadas sobre a sociedade brasileira, né? Então houve um contínuo de perseguição, prisões, torturas, mortes a partir desse período, que passam a instituir uma violência de Estado, né? Que foi utilizada como política de segurança nacional, né? Então esse é um ponto bem expressivo da história e que não pode ser de forma nenhuma esquecido, né? Bom, a partir disso, com um contínuo muito grande do final de 68 até o período da anistia, que começa a discutir a anistia, ainda tão presente numa discussão que deflagra, né, um contínuo aí de batalhas pelo sentido dessa anistia, pela Constituição, pela forma como foi implantada no Brasil, as consequências, né, dessa lei da anistia, que até hoje são intensamente debatidas, e nesse momento em especial vão trazer à tona, né, essas referências tão significativas sobre o que a gente tem tido, né, nesse momento histórico do brasileiro, né, demarcando aí uma contínua crítica a um processo em que o Brasil talvez não tenha feito de forma que propiciasse, né, uma Constituição importante entre memória, justiça, né, no Brasil em relação ao período da ditadura. Bom, e aí a gente tem o movimento pelas diretas, década de 60, eleição indireta de presidente civil, né, o Tancredo Neves, que foi a grande esperança naquele período de abertura política, né? Com uma história que a maioria de vocês provavelmente conhece, se não de ter vivido, mas com certeza de ter
compartilhado aí da memória que se tem sobre a importância desse momento histórico, e a Constituição Federal de 1988, que volta continuamente aí a nossa cena pública a ser chamada, né, a ser reconhecida em seus princípios fundamentais, e que ora a gente vê ser tocada de uma maneira a não ser respeitada, né? Então eu acho que esse breve histórico que eu dei fala um pouco de como essas questões estão presentes, né? Isso não é uma história do passado, isso é uma história do presente, e por isso se constitui como um objeto para a gente tão significativo para pensar a construção da memória histórica sobre a ditadura no Brasil. Pode passar, por favor. Bom, a gente tem um banco de dados no núcleo de pesquisa que vem sendo constituído desde o início dos anos 2000, com um conjunto de entrevistas que a gente tem realizado com militantes, familiares de militantes e pessoas que de certa forma compõem aí esse conjunto que foi considerado de perseguidos políticos, direta ou indiretamente, né? Você pode passar para mim? Esse conjunto ele é analisado no núcleo de pesquisa em função dos aportes teóricos que a gente tem trabalhado, que estão relacionados às questões de gênero, pensando na dinâmica dessa mudança significativa, né, principalmente de costumes, e que foi atravessada pelo processo da militância. Então a mudança que o cenário sociopolítico criou para a nossa sociedade foi muito importante, socialmente e historicamente, né? E isso partiu principalmente dos estudos sobre identidade feminina, mulheres e militância, no sentido de entender esses novos lugares de constituição a partir da inserção das mulheres, rompendo aí com uma lógica de gênero presente naquele momento, que era do campo privado, que era do casamento, né? Que era vinculada à identidade da maternidade como ponto principal, e um conjunto de mulheres que rompe com essa inserção social a partir do momento que entra na militância, né? E os estudos de memória social, que são principalmente relacionados às questões de memória histórica, memórias pessoais e memórias comuns, que estão relacionadas aí a esse conjunto de trabalho que a gente fez com os familiares de militantes, que é uma categoria bastante invisibilizada, porque abarca o cenário e não sem motivo, né? Claro, os perseguidos diretamente, mas isso abrange também uma perseguição aos filhos, uma perseguição às esposas, aos maridos, né? Aos pais e mães. Então, um conjunto bem grande aí de relações familiares que tem a sua trajetória, a sua memória familiar, de certa forma, invadida por uma perseguição política contínua, e que ela não acaba necessariamente com o fim da ditadura. E foi a partir disso que a gente começou a também estudar a trajetória dos familiares de mortos desaparecidos políticos, a partir de um contato com a Comissão da Anistia, que também foi destituída, né, a partir do governo Temer, e que a gente começou então a tentar estudar essas referências dos grupos identitários, a identificação desses grupos, como é que essas famílias se entendem como presentes nisso, né? E as representações sociais, que era para a gente entender, aí partindo não mais do universo microsocial, né? Porque até então o conjunto de trabalhos que a gente estava fazendo tinha bastante relação com as questões da experiência, da vivência, das memórias. E a gente passou também a começar a constituir um trabalho que a gente pudesse entender como é que os grupos sociais atuais pensam as representações sociais acerca da ditadura militar, do regime militar, né? Com isso a gente acabou chegando numa questão que eu acho que chama a gente aqui na conversa em termos de espaço social, que é efetivamente partindo aí, né, desse convite que os nossos queridos
colegas colocam para a gente sobre a questão da paz, da juventude, essa promoção toda, a gente acaba chegando no na cybercultura e no cyberespaço, onde passa a ser, né, esse cyberespaço um locus muito importante da discussão, da posição, das dinâmicas e das batalhas sobre a memória. Então a gente fez um percurso, pode passar, ao longo desse tempo de estudos, que a gente partiu desse trabalho inicial meu, que foi Mulheres e Militâncias no Espírito Santo, Encontros e Confrontos durante a Ditadura Militar. Esse trabalho foi um disparador para a gente compreender os processos de construção das experiências, dos significados, das vivências, das resistências que as mulheres sofreram. E é daqui que sai uma grande discussão que a gente começou a entender que teve de um protagonismo feminino nesse processo, né, mudando o lugar de gênero das mulheres e também tendo uma dupla resistência, né, perante ao regime militar, porque para o regime as mulheres eram duplamente subversivas, estavam subvertendo a ordem de gênero, um lugar onde elas não deveriam estar, né, e ao mesmo tempo estavam subvertendo a ordem política e social. Então foi daí que parte um pouco o meu interesse em começar a entender, né, que uma categoria social, as mulheres militantes, que se diferenciam da categoria homens militantes, passa a ter uma dimensão identitária, né, muito importante. E que ao longo da revisão do tempo, né, promove formas muito diferentes, e isso está relacionado aí com todo o nosso processo histórico da construção da memória sobre a ditadura, uma vivência muito ambígua em relação às suas trajetórias. Então isso não só abarca o cenário histórico, né, e social, mas abarca também o universo microsocial, né, a vida cotidiana das pessoas, né, como é que elas se veem, se sentem, né, como é que elas se reconhecem. E aqui tem um ponto muito interessante, porque uma parte das mulheres que eu entrevistei, elas nunca haviam contado nem aos seus filhos e nunca haviam contado o que viveram efetivamente para os seus parentes, né, para as suas relações. E fazer parte de um projeto dessa natureza acabou fazendo com que elas tivessem uma possibilidade de revisitar a sua própria trajetória, a sua própria história, o sentido que elas constituíram, a sua memória, a sua experiência, as suas vivências, né? E nesse conjunto de mulheres que eu trabalhei nessa primeira pesquisa, vários temas suscitaram um conjunto enorme que a gente foi trabalhando ao longo dos anos até o momento presente, e que tem muita coisa ainda a ser investigada. Uma delas se desdobra para uma questão que é de identidade, geração e gênero durante os anos de chumbo, a memória de mulheres militantes sobre os impactos da sua militância na trajetória de seus familiares durante a ditadura militar. Esse começou a ser um ponto muito significativo, porque as mulheres falavam muito de um lugar muito ambíguo que elas tinham na memória em relação às suas trajetórias sobre o que fizeram suas famílias sofrerem, né? E nesse ponto a gente começou então a investigar como é que essas militantes pensavam as questões dessas relações, das memórias familiares, e começamos a abranger um conjunto aí de significados sobre também como esses familiares entendiam essa memória e essas ações e essas trajetórias das mulheres e militantes em geral, né, que estavam relacionados com essa experiência do período. Uma coisa muito significativa que foi destravando, né, os outros projetos, por exemplo, esse de Identidade e Memória dos Anos de Chumbo, a trajetória de familiares de presos políticos, que a gente foi descobrindo que esses familiares, esse caso mais especificamente dessa pesquisa, a gente fez uma coleta bem mais abrangente, né, em outras capitais, e também fez um trabalho que incluía familiares de militantes que sobreviveram, né, torturados e presos que sobreviveram, e aquela trajetória de familiares que tiveram seus entes que não sobreviveram, que são mortos ou são desaparecidos, ou mortos desaparecidos.
E o que a gente viu é que a gente tem uma colocação, tanto entre os militantes quanto entre os familiares, que é a de uma certa distinção entre esses grupos, né? Uma certa constituição de memória heróica, né? De quem não sobreviveu, o que é esperado, o que é comum, a quem sobrevive, de certa forma, como quando traz a memória dos seus companheiros que não sobreviveram, traz com uma certa culpa que só eles podem efetivamente nomear, né? E uma comparação de que o que eles viveram foi menor se comparado com o que os outros viveram, né? Ou que não viveram, para contar, né? É claro que essa é uma comparação que somente quem viveu essa experiência pode fazer essa significação. Ela está mais relacionada com a elaboração, né, da experiência, da memória, do sentido, né, do que dá conta efetivamente de conseguir sobrevivendo frente a isso, a partir dessas experiências, do que como a gente poder colocar isso como análise histórica, né, ou análise social. De forma nenhuma, em relação à tortura ou à violência perpetrada por um Estado, a gente pode dizer que existe mais tortura ou menos tortura, que existe tortura melhor ou pior. Tortura é tortura e não existe comparação, né? Somente quem viveu pode se colocar nesse lugar. Mas isso foi um ponto muito importante, porque a gente viu uma colocação de um pleito do reconhecimento dessas trajetórias que foram silenciadas. Bom, todas as trajetórias, de certa forma, foram silenciadas no que diz respeito à ditadura, quando a gente pensa em alguns grupos sociais, né? Vários grupos sociais foram silenciados nesse processo, e várias pessoas foram silenciadas nesse processo e continuam se silenciando nesse processo em função de uma memória do medo. Uma memória do medo que retoma, de certa maneira, nos nossos tempos atuais. E aí a gente teve um desses trabalhos, que foi um trabalho sobre filhos de militantes políticos. Era uma dissertação de mestrado que a gente começou a desenvolver, e quando começou a ver o acirramento político, né, no país, de novo, como uma questão opositora, as pessoas se sentiram novamente amedrontadas e não tinham mais condição de colocar, de falar, de contar ou de se sentir expostas. Ainda que as pesquisas no âmbito da psicologia, elas são pesquisas que, dado característica do conteúdo que a gente trabalha nessa dimensão tão da experiência, né, tão da vivência desses processos, as pessoas não são de forma nenhuma expostas em termos das suas identidades, né? Mas elas se sentem amedrontadas a partir do momento que elas saem, né, desse escuro da memória aí, e passa a colocar à tona. Então, se por um lado, nas primeiras mulheres que a gente entrevistou, a gente teve isso como um elemento tão benéfico, as pessoas poderem... A pesquisa propiciou reencontros, que há mais de 40 anos pessoas não se viam, que ficaram presas juntas, que tiveram histórias das vidas atravessadas, que tiveram gravidez no mesmo momento de prisão, ou gravidez interrompida, e tiveram a homenagem dos nomes de filhos a companheiros. Então, todo esse processo que teve uma forma de poder ser revisitada, né, de um âmbito, de certa forma, positivo, mas não significa não doloroso, né, no processo, a gente teve com a dinâmica dos filhos e dos familiares uma questão que estava relacionada a uma memória de medo. Medo de falar, medo de aparecer, medo de se expor, né? E a partir disso, então, a gente foi constituindo um conjunto aí de trabalhos no núcleo de pesquisa que vai falar acerca dessas trajetórias. O último trabalho que a gente desenvolveu, que foi a partir... de certa forma, a gente foi chamado a trabalhar com a questão da cyberespaço, do cyberativismo. Quando a gente começou a trabalhar com a questão dos filhos de militantes, essa é uma categoria que não tem uma identidade no Brasil. Ela começou a aparecer a partir da Comissão Nacional da Anistia. Antes disso, os filhos de militantes não se reconheciam como
como perseguidos políticos, não se reconheciam como uma categoria, né, nesse sentido, achavam que isso era uma história dos seus pais. Os registros mostravam, até então, os poucos registros que tinham sobre questão dos filhos apareciam nesse contexto. A gente começou então a investigar os movimentos latino-americanos em relação a isso, os movimentos sociais que na Argentina são tão fortes. Eu fiquei muito emocionada, né, na fala, porque a gente teve na Argentina para estudar esses movimentos, né, e são vários movimentos na Argentina, uma trajetória muito diferente da nossa, tá? E que então a gente passou a investigar os IRROS, que é um grupo bem grande que está disseminado em toda a América Latina como um movimento social muito importante, e passamos a fazer isso então no cyberespaço e começamos a investigar o que era a dimensão do cyberativismo, né? Então aquele trabalho que era um trabalho que a gente gostaria de fazer sobre as experiências dos filhos brasileiros, que a gente não conseguiu realizar em função da primeira, né, situação de medo que começou a se instalar, a gente passou a fazer essa investigação através desses movimentos sociais e desenvolvemos então um trabalho bastante importante sobre a atuação dessa memória histórica sobre ditadura, que aí não só no Brasil, mas na América Latina, através desses grupos. Aí isso culminou a gente começar a estudar, então, como é que esse espaço, que a partir dos movimentos de 2013 teve uma força tão grande, e a gente vê novamente a força tão grande desse espaço no processo eleitoral, né, que a gente teve aí nas últimas eleições presidenciais, e começamos então a investigar que caminhos, que respostas, que perguntas, o que se passa nesse ambiente social, que não é só um locus para a gente coletar dados, mas é um modo, efetivamente, da gente reconhecer novas práticas sociais, novas formas de interações sociais com grupos diferentes que podem ou não estar presentes nisso que a gente considera, né, que é o mundo que a gente chama real, né? Pode passar, por favor. E foi aí que a gente desenvolveu esse conjunto que eu já expliquei sobre ditadura, cybercultura e gênero. Você vai abrir para mim o outro arquivo? Eu vou só tocar na questão desse trabalho. Quem tiver interesse, a gente está aberto para poder conversar, discutir, compartilhar o trabalho, que é esse Batalhas Virtuais pela Memória, uma análise psicossocial da memória histórica do regime militar no Brasil. Esse trabalho, ele culmina numa tese de doutorado que foi defendida aqui pelo nosso programa há um mês atrás, mais ou menos, e pode passar. E que a gente teve um interesse muito grande de entender como é que esse passado se revela, né, nessas imensas relações intergrupais, né, tornando aí não só um passado histórico, mas um presente que se organiza tocando a partir dos sentidos desse passado. Então, para isso, a gente investigou os vários vídeos do YouTube, e a partir dos vídeos a gente conseguiu fazer uma identificação dos conteúdos desses vídeos, aqueles que eram jornalísticos, memorialistas, né, de cunho da natureza ou pedagógicos, e começamos a tentar entender como é que os grupos sociais estavam disputando a memória sobre a ditadura militar, sobre o período do regime militar. E aí a gente encontra uma mudança muito significativa quando a gente começa a estudar os comentários desses vídeos, né, numa diversidade bem grande de colocações, e depois a gente aplica um questionário, envia um questionário virtual de adesão das pessoas que quisessem, né? Então a gente realizou 3 estudos, um com os vídeos, um com os comentários e um com os questionários aplicados. A questão do questionário foi muito interessante. A gente sabe que metodologicamente essa é uma metodologia difícil de ser, né, aplicada, porque você nem sempre tem a adesão e a devolução. E a gente teve esse problema inicialmente, a gente teve uma pouca adesão no início do trabalho e, surpreendentemente,
a partir da dinâmica da disputa eleitoral, esses questionários avançam e são devolvidos, e muita gente passa a responder esse questionário e querer, de certa forma, mostrar ou se colocar. E nessa dimensão, o que a gente compara quando a gente pega a representação social sobre regime militar, e por que regime militar e não outras, né, expressões, porque historicamente dentro da psicologia, com outros trabalhos sobre a memória histórica do período, a gente vê que regime militar, os trabalhos mostraram isso, que regime militar é um termo, né, que a gente já tinha uma representação forte sobre ele. E para nossa surpresa, o que a gente encontrou é que, você passa para mim, que eu só quero mostrar esse dado, pode passar, que a gente encontrou uma mudança numa representação sobre regime militar, que se anteriormente, cerca de 10 anos atrás, quando os primeiros trabalhos começaram a ser realizados pelo professor Celso Pereira de Sá, pode passar, ele encontrou uma representação, aí, volta para mim, por favor, uma representação em que jamais esses elementos estavam presentes em relação à ditadura. Aqui é uma questão metodológica, que a gente forma esse quadrante, né? Ali, o primeiro quadrante é o núcleo da representação social sobre regime militar. E o que a gente tem dentro desse núcleo? Aparece tortura, era o esperado que aparecesse, é o que historicamente a gente tem, mas aparece segurança, ordem, educação, censura, que antes era um ponto que estava muito presente na construção da representação e da memória sobre o regime, sai desse núcleo mais presente, mais arraigado, passa a ser um termo que aparece mais periférico, né? E passa mais um, deixa eu ver se eu passo ou volto, peraí, aqui. Lá embaixo a gente vê esses elementos pela faixa etária. Por que é tão importante a gente pensar nesse apelo, né, que movimenta esse seminário em termos da juventude? Porque essa faixa etária de 18 a 21 anos, ela coloca, sim, tortura, ditadura, mas traz segurança, o golpe ainda aparece ali, mas também tem patriotismo, ordem e educação. E as faixas etárias posteriores, você vê que esses elementos que definem ou que caracterizam um processo ditatorial violento vão desaparecendo, né? Então você vai ter lá 33, 46 anos, ordem, progresso e segurança. Não aparece golpe, não aparece ditadura, não aparece tortura, não aparece censura, né? E depois vai aparecer lá na outra faixa etária, que já é a faixa etária mais perto, né, da vivência do golpe, mas aparece segurança e tortura. Isso demonstra uma batalha, efetivamente, da memória, né? Algo que a gente constituiu, até academicamente, a gente achava que essa questão já estava, de certa forma, bem trabalhada, solucionada no Brasil. Por exemplo, discutir a questão do termo, se é ditadura civil-militar, está aqui o professor que pode falar melhor do que eu sobre isso, que era uma questão no campo até histórico, de certa forma, que não precisava mais de tanta discussão, já foi alvo de muita discussão, de um certo momento isso já estava mais ou menos constituído, e a gente vê, através desses dados que a gente levantou, que isso retoma, inclusive a ponto de ditadura não ser mais considerada ditadura, né? Então isso passa a ser uma questão bastante importante, com a qual a gente tem se preocupado, mas bastante, e se debruçado. Então eu agradeço ao Miguel pela oportunidade de poder estar aqui colocando esses elementos. Eu acho que esses dados nos trazem, não necessariamente respostas, mas nos trazem uma condição pela qual a gente precisa pensar efetivamente em como agir, se posicionar frente a ela, né? Obrigada. Muito obrigado, então, professora Ingrid. Eu esqueci de apresentá-la no início, mas os trabalhos ficaram evidentes durante a sua fala, mas ela é professora associada ao Departamento de Psicologia aqui da UFMG. E coordena o GT da ANPEP, Representação, Identidade e Memória Social. Passamos então a palavra ao professor Rodrigo Copp Caldeira,
que é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas e desenvolve trabalhos em 2 linhas de pesquisa: catolicismo contemporâneo, religiões políticas e secularização. Bom dia, André, muito obrigado. Miguel, mais uma vez, né? Bom dia, professora Ingrid, Ana Maria, Isael, Sueli, a gente aqui na mesa juntos, né? Pensando então essas grandes respostas em tempos difíceis. Eu acho que a minha primeira, quando eu olhei, né, a imagem ficou bastante evidente do evento, né? Eu acho que aquele breu, e aquela luz ali, né? Ou seja, uma tentativa de trazer um pouco de luz nesse momento não só de escuridão, mas de obscuridade também. Eu acho que foi muito caiu exatamente na imagem, foi perfeita, né? Do evento. Eu sou historiador, então, como o André, né, meu colega aqui e amigo, mas eu não vou, né, numa mesa, mesmo, né, nossa mesa de história e sociedade, eu não pensei, na verdade, né, conversei com o Miguel anteriormente, de trazer alguma contribuição aqui das perspectivas ou de pesquisas que eu já realizei. Então, de maneira diferente que a professora Ingrid nos traz tantos elementos importantes, interessantes de uma pesquisa tão profundamente desenvolvida, eu passei a pensar algumas questões aqui, na verdade, mais um diálogo com vocês que eu queria fazer sobre algumas intuições e algumas preocupações em relação, principalmente, com a questão da liberdade. Eu acho que essa palavra apareceu no início do evento, né? A questão da liberdade. Eu acho que isso ainda nos toca ainda mais quando pensamos no âmbito da universidade, né? A questão da liberdade, né? Da liberdade da pesquisa, da liberdade da expressão. Então, primeiramente, são intuições, então, e leituras e preocupações específicas que são demandadas pelo tempo. Então, pessoalmente, a professora também nos lembrou do cyberespaço, né? Então, existe aqui 2 questões para mim importantes, que é a questão da política, e aí pensando na questão da política, a questão da convivência, e a universidade dentro desse lugar, e aí também o papel, então, das novas tecnologias e a questão das redes sociais, como é que elas estão, como que isso tudo atravessa o que está acontecendo com a gente, né, nesse momento que precisamos aí de buscar uma luz. Então, eu acho que primeiramente um desafio importante do próprio simpósio e aí eu repito algumas palavras de um senhor argentino, que ele fala o seguinte, né, uma reflexão que não seja ingênua, utopista e menos ainda voluntarista. Né? Quem disse isso? Papa Francisco, num diálogo, numa conferência que ele fez na Pontifícia Universidade Católica de Santiago. Então ele estava falando qual era a missão da Universidade Católica, que, ao meu ver, não é só o que ele estava dizendo, não era só a missão da Universidade Católica, mas da universidade de maneira geral. Um espaço, né, ele falava que a universidade era um espaço privilegiado para praticar a gramática do diálogo. Então, a universidade como espaço da gramática do diálogo, um lugar onde se pensa e onde se educa para a convivência. Então, a questão da convivência, a gramática do diálogo, eu acho que são 2 questões hoje fundamentais, né, nesse momento que a gente, nesses momentos difíceis, né, nos tempos difíceis. Então são 2 questões muito importantes. E que tempo é esse, então, que nós vivemos? Como a contemporaneidade nos questiona? Nós, contemporâneos, vivendo num tempo
todos juntos, o que esse mundo nos questiona, nos pergunta. E na apresentação do evento, lá no site, eu retomei ali inicialmente, o Miguel falou algumas palavras aqui também, lá diz contexto conturbado. Então nós temos um contexto conturbado, politicamente, culturalmente conturbado. Nós vivemos, que era algo que parecia que estava restrito nos Estados Unidos da América, mas a gente também vive hoje, e algo que parece que se espalhou pelo mundo, as chamadas guerras culturais. Alguns vão chamar as guerras culturais como as herdeiras das guerras religiosas. Então, as guerras religiosas, hoje em dia nós temos guerras culturais como herança daquelas guerras. Tensões sociais, evidentes, que nós vemos por todos os lados, por todos os continentes. E aquilo que me chamou mais atenção para dialogar com vocês, que é essa questão das polarizações políticas. Eu acho que vocês, eu não sei, eu tive desde o início das redes sociais, eu fui um entusiasta das redes sociais, no início, quer dizer, quando a internet chega às redes sociais, vem o Orkut, Facebook, etc. Participava de tudo, via você faz uma pesquisa nos grandes jornais, nos acervos dos jornais, fazendo uma pesquisa sobre as redes sociais, é um otimismo, assim, uma coisa impressionante. Então, a primeira década, desde o primeiro momento do surgimento das redes sociais, o que você observa, um otimismo em relação às redes sociais, sobre o que ela pode ser capaz de colaborar com a democracia, e depois, já nesse segundo momento, dessa década, e no Brasil, principalmente depois de 2013, você já vê uma visão totalmente pessimista em relação às redes sociais. Você sai de um otimismo total para um pessimismo também bastante profundo. Então, essa questão das polarizações políticas está relacionado, obviamente, com uma incapacidade do diálogo. Claro que a capacidade do diálogo é uma capacidade, uma competência que se desenvolve, e não são as redes sociais, na verdade, algo que impossibilita o diálogo, mas nós estamos num outro momento e essas redes, pensar a democracia e pensar a questão do diálogo, a convivência democrática, sem voltar os olhos para o papel que essas redes desempenham, é impossível. Hoje em dia não é possível falar sobre democracia, e eu fico pensando se é possível fazer alguma teoria política que não toque a questão das redes sociais. Então, como historiador, as idas e vindas da dinâmica histórica, sempre imprevisível, pensando a dinâmica histórica, nos leva sempre a novas configurações econômicas, políticas e culturais. No entanto, observa-se que os comportamentos que negam o outro, que negam a existência do outro, elas sempre estiveram presentes no decorrer da história, gerando todo tipo de violência. São, digamos, mais ou menos 300 mil anos de Homo sapiens, e um dado corriqueiro é a presença da violência. Ter consciência, então, dessa presença da violência, ter consciência que a violência é um dado, parece inevitável da história humana, o que não significa, obviamente, compactuar com a violência, é estar atento para o fato de que ela sempre encontra novos caminhos para se manifestar, e que, mais do que novos caminhos, que os agentes da violência podem ser nós mesmos. Eu acho aqui também um ponto fundamental, que é a nossa incapacidade de nos implicar também perante esses processos. Quer dizer, a gente vê a violência sempre no outro, e eu, onde eu estou, que lugar que eu estou nessa história aqui. É sobre, então, essa questão da polarização e da violência que eu desejo pensar um pouco aqui com vocês, e trazer uma experiência específica que surgiu nos Estados Unidos também, em vista de ser uma sociedade profundamente polarizada, que tenta lidar, então, uma resposta que tenta lidar com esse problema
no âmbito universitário. Tá? Então, uma resposta que tem assim, não, como a gente pode lidar com esse tipo de questão, ou seja, de uma incapacidade de diálogo, que é uma coisa até absurda, né, para pensar a universidade. Eu acho que a universidade já é um lugar, né, pensando a partir das palavras do Francisco, um lugar de diálogo por excelência, ou deveria ser um lugar de diálogo por excelência, mas é uma tentativa então de pensar isso dentro da universidade americana, mas que também pode nos ajudar aqui a pensar algo aí nesse sentido. Então, convivência, encontro, debate real, verdadeiro, honesto, o campo político, especialmente, em que os cidadãos são chamados a se posicionar sobre o presente e o futuro. Qual a possibilidade de hoje isso acontecer de maneira efetiva? De um diálogo real acontecer de maneira efetiva? De um conflito, digamos, teóricos e de respostas acontecer de maneira civilizada? E aí, a palavra que surge, de fato, é essa palavra, então, que eu já falei com vocês, que é a questão da democracia. Como pensá-la atualmente, e aí, sem fazer uma reflexão séria sobre o papel que as novas tecnologias nos impõem, sem levar em consideração, e não só as novas tecnologias de maneira geral, mas especificamente a questão das redes sociais. E aí uma palavra anterior, e aí também tocando um pouco essa questão que eu disse dos 300 mil anos do Homo sapiens, algo que é importante ter em mente para essa discussão, que é uma predisposição tribal. Eu acho que isso é algo também bastante fundamental para se pensar as relações, ou seja, nós temos uma predisposição que a psicologia, e aí aqui os psicólogos me ajudem, já tratou, né, no seu início, tanto Freud tratou sobre isso, né, no seu trabalho sobre psicologia de grupos, Gustave Le Bon e todo um grupo de pessoas que pensaram sobre essa questão dos grupos, né? A psicologia social ela passa por aí, né? Hoje a gente conhece então também um outro ramo que é conhecido como psicologia evolucionista, que também dá passos, né, largos aí, remarca essa característica primária, que é essa característica do tribalismo, né? Ou seja, a gente quer ficar perto e ficar com as pessoas que são iguais a nós. E a gente tem uma dificuldade para encontrar o diferente, e a gente acaba por se fechar. É claro que eu sei das controvérsias, né? Eu acho que é um tema que tem algumas controvérsias aí, e eu, obviamente, eu não quero me render a nenhum determinismo biológico, né? Já preciso ter atenção também, tem que ter atenção em relação a isso, mas lembrar que existe essa predisposição. E aí sim, as redes sociais, né? Voltamos então à questão das redes sociais. Essa disposição já, que é uma marca, encontra então nas redes sociais um espaço e um lugar para se desenvolver de maneira inédita, de maneira global, ainda mais pelo fato então de que essas redes elas se utilizam muitas vezes de recursos desconhecidos por nós, e aí a palavrinha do momento ou do futuro, né? Uma história do futuro que vai ser a história do papel que os algoritmos estão realizando atualmente, que vão realizar no futuro dentro de um horizonte do capitalismo digital, né? Então, quer dizer, isso foi algo que apareceu já em 2016, apareceu na eleição do Donald Trump, apareceu na questão do Brexit, né, principalmente com o escândalo com uma empresa que deu suporte à eleição do Trump, que foi a Cambridge Analytica. Não sei se vocês lembram desse escândalo, no qual os dados de milhões de pessoas foram passados e vendidos, né, para grandes campanhas, porque a Cambridge Analytica, se você entra no site dela, você vai observar, o que ela vende é o seguinte:
você não pode fazer campanha política mais da forma que se fazia anteriormente. Você tem que saber a pessoa que você quer tocar. Né? A propaganda, a publicidade é uma publicidade específica para você. Né? Então, se eu tenho os dados, né, isso a partir de uma pesquisa americana, parece que 50 likes, né, com 50 dedinhos para cima, o Facebook ele já consegue perceber, ele sabe mais de você do que a sua família. Né? Com 100, 150 likes, sabe mais de você que a sua esposa. Tá? Ou seja, com esses dados, né, quer dizer, você está ali, né, transparente para essas empresas, né? Então, quer dizer, os dados eles se tornam então algo muito muito importante nesse jogo. Né? Então, esses recursos, quer dizer, começaram a aparecer essas questões, né, em torno dessas empresas, né, o Google, o Facebook, enfim, essas grandes empresas hoje que trabalham com essa questão, que tem essa questão da privacidade e que estão totalmente fora de controle. Né? Quer dizer, existe a União Europeia, parece que faz um movimento de tentar criar algum tipo de controle sobre essas grandes redes, mas ainda é totalmente fora de controle e a gente não sabe o que acontece com os nossos dados que foram dados por nós de maneira grátis. Né? Nós temos toda a nossa vida, entregamos a nossa vida para essas grandes empresas a partir dos likes, enfim, do que a gente coloca lá dentro. Então, o problema evidente atual é óbvio que nós já tivemos momentos históricos de polarização, e se você volta lá, naquele momento, na década de 60, nós temos um momento de polarização política. Acontece que agora, com esse recurso, então, com essa ferramenta, então, essa polarização política, ela chega a níveis estratosféricos, né? E incontroláveis. Então, o problema, a meu ver, um dos problemas atuais hoje é essa questão. Eu acho que isso a gente pode notar, né? Todos nós conseguimos ver que isso é um grande problema. Né? Esse caminhar para os polos, né? Das questões políticas, enfim, culturais. Né? O que resta, então, isso é uma outra pergunta, o que resta da democracia se nos vemos o tempo todo apenas como inimigos e adversários e uma espécie de guerra de todo contra todos? Né? Onde está, e aí a fala do nosso colega lá do Prêmio Nobel, que também você trouxe, Miguel, é importante, quer dizer, como pensar um ambiente para além daquilo que me identifica, né? Eu acho que a partir da minha identidade. Tudo bem, eu tenho uma identidade, você se pensa de uma forma, você se entende de um jeito, mas o que eu e você temos de comum? Né? Que é a pergunta, eu acho que bastante importante hoje, né? Que solo comum nós temos e que nós dividimos e que precisa pensar sobre isso. Então, a forte tendência de estabelecermos laços com quem se parece conosco passa a ter novos significados assim na contemporaneidade política. Com as redes sociais não só fazemos isso, estar com quem se parece conosco, mas estabelecemos um campo no qual verei e terei contato exclusiva e unicamente com aquilo que eu desejo, o que impacta profundamente na visão de mundo que eu construo. Estabelecer a partir do meu desejo aquilo que tenho contato ou não traz questões fundamentais, então, sobre a liberdade e a democracia. O adágio de John Donne de que nenhum homem é uma ilha parece ter ficado, então, mais distante ainda como ideal. Né? Porque com as redes sociais, com os algoritmos e com as escolhas que eu faço, que eu quero só ver e ler aquilo que me interessa e que tem a ver com o que eu gosto, né? Eu fico cada vez mais o quê? Isolado. Né? Auto-isolamento e personalização pode ser considerada respostas genuínas, lógico. Né? São respostas genuínas, você escolher o seu caminho, né? Essa personalização, né, das coisas que você gosta. Mas tem esse porém, que é a produção de polarização e de fragmentação. Existe um texto, então, que também me fez pensar muito sobre esse momento aqui, de um professor de Harvard, chamado Cass Sunstein,
Ele escreveu um livro, foi publicado em 2017, chamado #Republic, Divided Democracy in the Era of Social Media. E lá, nesse livro, ele fala sobre as echo chambers, né, ou caixas de ressonância, ou seja, as redes sociais, elas se tornaram lugares de criação de caixa de ressonância, no qual eu falo e aquilo ali volta para mim o que eu falei, e eu não tenho contato com o contraditório, com aquilo que me questiona. Qual o problema, então? Vivendo cada vez mais imersos em redes sociais, encolhemos o campo de visão, restringindo o mundo circundante àquilo que eu desejo ver. Tem um dado interessante que na primeira década, a queda de assinatura de jornal, os jornais dos Estados Unidos, New York Times, Washington Post, todos entraram numa crise profunda, e agora a gente vê o reverso. Agora a gente vê os jornais de novo, a mídia tradicional retomando alguma coisa do que ela tinha perdido. Ou seja, eu preciso de ter contato com um jornal, com uma revista que eu não concordo. Eu preciso de ler alguma coisa que eu não escolhi ler, que eu não escolhi chegar para mim. Inicialmente isso era fantástico. Eu lembro no Twitter, eu falava, meu Deus, que coisa fantástica é isso. Eu escolho as coisas que chegam até mim. Eu estou aqui resolvido. Mas não, na verdade a gente vê que causa esse problema. Então, segundo Sustain, quando você está fechado então nessas caixas de ressonâncias, perde-se a capacidade de lidar com posições e ideias diferentes, à medida que as caixas de ressonância levam às polarizações, que por sua vez levam ao extremismo, ao ódio e à violência. Aqui parece que damos margem então para um tipo de mentalidade marcada, isso é muito evidente nesse momento de polarização, uma mentalidade marcada por certeza total, uma incapacidade de colocar seu próprio pensamento em questão, uma perspectiva absolutista, uma perspectiva de censura, supressão de informação, conformidade, intolerância com o dissidente, com aquele que pensa diferente de você e do seu grupo, superioridade e preconceito, que são características, de acordo com um estudo da Universidade de Kansas, um estudioso, um psicólogo social chamado Charney, ele fez um estudo que ele fala da fascist mind. Isso aqui são características de uma mente. Claro, nós historiadores, nós sabemos que o fascismo está lá na Itália, é um movimento bastante restrito, e de fato nós temos que ter cuidado com os conceitos. Mas ele chama atenção, é um pouco uma mentalidade completamente fechada, nessas perspectivas de absoluta intolerância com o dissidente, enfim. Então, a liberdade de escolha, o Sustain vai trazer isso, quer dizer, a liberdade de escolha ela é fundamental, lógico, a liberdade de consciência e a liberdade de fazer escolhas é algo que nós temos que defender até o último momento. E a gente não pode negar o valor disso. Agora, queremos ter o direito de escolher a partir de nossa consciência, claro, e de nossos valores, isso é um dado. No entanto, o Sustain vai dizer o seguinte, que a liberdade entendida propriamente consiste não satisfazer simplesmente as nossas preferências, mas de ter a chance de construir as nossas preferências e fazer escolhas sob condições decentes. Ou seja, quais são as condições que nós temos hoje para exercer essa liberdade de escolher aonde eu quero ir? Ou seja, ter a habilidade de formá-las depois de ser exposto a uma suficiente quantidade de informações. As pessoas devem além disso, algo bastante importante hoje, como também lembra o cientista político Mark Lilla, as pessoas devem experimentar, aí volta na fala do Prêmio Nobel, que é o seguinte, um campo comum de experiências. Nós perdemos essa capacidade de lidar com um campo comum de experiência. Então temos experiências grupais, individuais e grupais, mas o que nós temos de comum? Então ele chama bastante importância sobre essa questão. Então veja,
se não nos preocupamos mais com a busca da verdade, mas sim de reafirmar aquilo que eu já sei, e da onde eu estou, e inclusive alguns já falam no mundo da pós-verdade, né? Ou seja, nós estamos num mundo, no que nós poderíamos falar, no mundo de ortodoxias, né? Você estabelece ortodoxias e você fica ali dentro, né, sem a capacidade de questionar, e qualquer questionamento sobre a ortodoxia você vai ter então um problema, né? E aí vem então, eu acho, uma resposta, né, para esses problemas aqui, que se chama, que é para lidar então com as polarizações nas comunidades, né, e especialmente na universidade, que se chama Heterodox Academy, né? Então, no site deles, eles falam que eles são uma rede de colaboração não partidária de mais de 2.500 professores, administradores e estudantes de pós-graduação comprometidos em melhorar a qualidade e o impacto da pesquisa e melhorar a educação, promovendo investigação aberta, diversidade de pontos de vista e o desacordo construtivo em instituições de ensino superior. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, aqui na tela, como é que eu faço aqui, por gentileza? Só para mostrar para vocês, depois vocês, estando curiosos, vocês entrem lá e façam, né, leiam, observem como que eles... aqui é o site, então, do grupo, que... Peraí, acho que aqui foi, será? Peraí, aqui eles vão tratar, então, o problema, né? Qual que é o problema? Que é esse problema da polarização política, né? Tem um blog com textos, aqui vocês têm fontes das mais diversas, né? Mais diversas fontes, então vocês... Aqui tem podcast, você tem artigos científicos sobre a questão da polarização, textos, conferências... E aqui você também acha ferramentas, né? Então eles não simplesmente estão falando sobre isso, eles criaram ferramentas para levar as comunidades a pensarem sobre a questão da polarização. E aí eu chamo a atenção para uma delas, que é essa ferramenta chamada Open Mind, né? Que é uma plataforma interativa desenhada para despolarizar comunidades, né? Então aqui dentro você pode, aqui também é a mesma coisa, né? Como que funciona, aqui você quer tratar a questão da polarização aonde? Na universidade, na empresa, numa comunidade, em comunidades religiosas inclusive, né? Para você tratar a questão da polarização, que é algo mais delicado ainda, mas em comunidades religiosas, como é que você trata isso? Também aqui uma quantidade de temas, né, de bibliografia. Então você tem aqui, por exemplo, benefícios do desacordo, né? Então você tem uma quantidade de textos falando como é importante o desacordo, como é importante o conflito, né, civilizado, né? A questão da humildade intelectual, né, que é algo também hoje eu acho que bastante importante, né? Quer dizer, qual que é o meu limite, onde eu posso ir, até onde eu posso falar sobre o que, né? Também é algo importante. E aí a mente racional, construindo o desacordo, até o desacordo, como é que nós construímos o desacordo, como é que se faz isso? Então tem uma quantidade de textos aqui. E o interessante é você então fazer né, onde eu quero começar então a fazer essa experiência de despolarizar, né? Então você vem aqui, por exemplo, no campus, aí tem uma leitura e você pode então, vou começar a fazer, são 20 minutos, uma plataforma que você vai interagindo com ela e vai lendo os textos, interagindo, dando respostas, aí depois ele faz um relatório para você e manda para o seu e-mail, né, onde que você está, o que você precisa pensar, enfim, como é que você pode pensar sobre as questões que você se colocou. Então aqui você coloca, só para eu fazer aqui para vocês rapidinho, para vocês terem uma ideia, o nome,
Aí você vem com o nome, você submete lá o seu nome. Ok. Peraí, acho que não tá. Agora aqui foi. Ok. Então você quer trabalhar o quê? Como conversar com pessoas que discordam de você. Né? Então beleza. Eu vou lá então. E aí vou começar uma... Ops! Ih, caramba! Fiz errado aqui. Eu apertei pular e pulou tudo. Deixa eu ver se eu consigo aqui de novo. Ó. Vamos lá, 15 minutos. Yes. Então, passo primeiro. Aí você vai respondendo, ele vai te dando textos, né, e você vai interagindo. Então, vou começar. Vamos começar com... Eu queria só dar esse exemplo inicial para vocês verem como é que funciona o negócio. Vamos começar com a questão fácil. O que vocês estão vendo aqui? Um elefante rosa. Um elefante rosa. Então você vai lá e responde. Elephant. Então você submete, né? Você escreveu um elefante rosa. A maioria das pessoas escrevem algo, o elefante rosa, mas não é exatamente o correto. E aí ele começa então a trabalhar com essas, ali tem um outro lado, um outro ângulo, né? E assim vai. Então você vai lá, você faz 20 minutos de respostas, e ele vai te dando, né, qual que é o benefício primeiro de você ver a questão por outros ângulos, e aí você vai interagindo e vai lendo. Então assim, é algo que esses professores realizaram nos Estados Unidos, e que eu achei bastante interessante pelo fato de que a gente vive numa sociedade polarizada, e isso acaba também caindo dentro da universidade, né? E a universidade, como é que a gente vai tratar essa questão? Como a gente pode ajudar os estudantes, a nós mesmos, a pensar sobre como que a gente pode criar um desacordo interessante, né, para crescer juntos e pensar caminhos juntos a partir dessa questão desse solo comum, né? Então é um convite, né? Eu acho que vocês podem entrar e depois, claro, vejam, façam as críticas, né? Eu não é nada imune à crítica, isso aqui não é meu, né? Se fosse meu também eu tinha que ouvir as críticas corretas e desacordar de maneira elegante. Mas a gente dá uma olhada, né? Eu acho que é uma ferramenta interessante para pensar, quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa desse tipo aqui, né? Para criar esse hábito do desacordo bacana, e de criar um caminho, de voltar a pensar um pouco, eu acho que nessas experiências comuns e nesse solo comum, né? Que é muito importante. Muito obrigado. Agradeço, Rodrigo, pela apresentação, e chamo agora para a última apresentação também a professora Ana Maria Rabelo Gomes e seus convidados. A professora é doutora em Educação pela Universidade de Bolonha e é professora titular da Faculdade de Educação da UFMG. Tem experiência em Antropologia, Educação, Educação Indígena, Cultura Escolar, Cultura e Escolarização, Aprendizagem e Cultura, e coordena a Comissão de Elaboração da Proposta do Conselho Consultivo Indígena da UFMG. Agradeço antecipadamente, professora. Obrigada, André. Bom dia, minha gente. A minha fala vai ter um sentido aqui, eu vou puxar o tema para algo muito mais próximo, né, muito mais imediato, e a presença de meus parceiros, Sueli e Isael, já demonstra essa intenção. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que ficasse também claro que essa presença e essa imediatez, ela tem um respiro mais amplo. E a presença de Isael e Sueli aqui quer nos recordar um tema que diz respeito a todos nós, que é o tema da colonização, né? Uma colonização como prática histórica, como processo histórico, uma colonização como processo político, uma colonização como processo epistemológico, o nosso modo de pensar colonizado, a nossa universidade, muito colonizada e colonizadora, a nossa epistemologia,
também colonizada e colonizadora, né? E a necessidade de aprendermos com os povos que desde sempre viveram a colonização, de que maneira nós vamos nos movimentar a partir dessa condição histórica que nos reúne, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso mais à frente, mas a minha fala teria um sentido só preparatório e de abertura, porque a intenção primeira é convocar e provocar uma interação direta com os nossos parceiros, né? Isael e Sueli representam aqui hoje um grupo de indígenas que frequenta a UFMG, não sei se isso vai ser surpresa para alguns de vocês, há 25 anos. 25 anos. Tá? Eu acredito que nem 10% da nossa comunidade acadêmica sabe disso, né? Há 25 anos. Quando eu entrei para a UFMG em 99, Isael já fazia parte da primeira turma do chamado Magistério Indígena, que concluía o seu curso, o curso que iniciou em 95. Então, quando entrei aqui, já os encontrei. A Sueli, desde então, acompanha o Isael em toda a sua trajetória. Isael já se diplomou, graduado há mais de 10 anos, né, Isael? Se graduou em 2011. Começou em 2006, terminou em 2011. Há mais de 10 anos que ele entrou para a graduação. Sueli atualmente faz parte do curso de formação de educadores indígenas, que é o curso que nós temos na FAI, conhecido como FIEI, né? Isael é videomaker, cineasta indígena, premiado em festivais. Inclusive, hoje já faz oficinas preparando pessoas, jovens indígenas que estão interessados em aprender a usar o meio audiovisual. Partilha com Sueli várias publicações em coautoria com pesquisadores. Então, nós estamos falando de pesquisadores, autores, né, de vários produtos. Foi nosso pesquisador. Nós tivemos, um dos nossos projetos foi o Observatório de Educação Escolar Indígena, que tivemos por quase 10 anos. Não conseguimos chegar porque a CAPES encerrou o programa dos Observatórios de Educação. Isael foi nosso pesquisador nesse programa. Sueli foi nossa pesquisadora, ainda e alternando com Isael num outro programa que se chama Saberes Indígenas na Escola, que é um programa voltado para a produção de material em língua indígena e a partir da demanda e dos processos internos a cada comunidade indígena. Então, esse programa resultou, eu ia trazer hoje, mas ficou ali no carro. Depois eu passo para vocês mais de 30 produtos, em termos de livros, cartilhas, vídeos, CDs, com os mais variados temas, por exemplo, a retomada histórica, a revisão da história, em um processo muito semelhante a esse que Ingrid relatava, né? Dentro das nossas atividades, nós tivemos em 2015 um seminário na Faculdade de Educação como parte do FIEI e do Observatório de Educação, cujo título foi organizado principalmente pelo meu colega Paulo Maia, e o título era História do Ponto de Vista Indígena. E nesse seminário foi retomado um documento, talvez não tanto conhecido, o Relatório Figueiredo, talvez Ingrid saiba do que se trata, né? Um documento que se acreditava desaparecido, destruído, e que foi reencontrado recentemente e que trata exatamente dos abusos e das violências cometidas contra as populações indígenas no Brasil no período da ditadura. Para vocês se surpreenderem com o grau de abuso e de violência, e sobre isso a gente aprende com os indígenas, eu acho que é a única imagem que se tem do uso do pau de arara. Tá? Uma imagem filmada e que já está circulando em vídeo na internet. Essa imagem resulta de um desfile feito na época do governador Israel Pinheiro, porque foi criada a Guarda Rural Indígena, e os indígenas foram treinados no período da ditadura para participarem do tipo de procedimento que Ingrid fazia referência, das torturas, e isso então foi oferecido como um desfile de conclusão dessa formação, em que uma pessoa conduzida publicamente no pau de arara, mostrando que era esse o processo de formação a que foram submetidos os indígenas. Tá? Esse seminário aconteceu em 2015, foi um seminário importantíssimo para essa retomada do processo de memória entre os indígenas, e desde então muitos dos trabalhos de conclusão de curso do nosso curso de formação de professores têm feito essa reescrita e reelaboração da memória desses processos, né? Tivemos também um outro evento que eu gostaria de lembrar como parte dessa introdução que enquadra o nosso encontro aqui com Sueli e Isael. O evento se chamou Comendo como Gente,
que é o título do livro de uma professora muito conhecida, Aparecida Vilaça, do Rio de Janeiro, do Museu Nacional, e que faz referência, uma dupla referência. Faz referência ao processo canibal como um processo que marca a cultura ameríndia, e faz referência também à ideia de comensalidade como um dos princípios que organiza todos os grupos sociais, né? Eu me reconheço naquele que como eu como, que come aquilo que eu como, aquele com quem eu partilho o alimento. A partilha do alimento, ela é presente em infinitas tradições culturais, a nossa ceia emblemática, né, do catolicismo, do cristianismo, e no Comendo Como Gente, então, essa temática da comensalidade, tal como ela é proposta por vários dos grupos indígenas que foram convidados, os Machacali participaram, junto com a pesquisadora que nos acompanha há anos, a Rosângela Tunhi, e aí nesse evento a gente teve uma particularidade, que é a que eu estou repropondo aqui hoje para vocês, né? Nós estamos nos recusando a falar sobre os indígenas. Nós estamos promovendo falar junto com, estar com eles, conviver com eles, né? Nesse seminário Comendo Como Gente, todos os pesquisadores, era a maioria de antropólogos, né, curiosamente, se apresentaram com os seus parceiros. Ou, se quisermos dizer diversamente, todos os indígenas e as indígenas se apresentaram com os seus parceiros antropólogos e antropólogas, né? E o evento mobilizou e, vamos dizer assim, deslocou profundamente o sentimento, inclusive dos pesquisadores que já viviam com essas parcerias há mais de 20 anos, porque pela primeira vez eles tinham que falar não para um público de políticos, não para um público leigo, não lá dentro da comunidade onde eles são bem acolhidos, mas para os próprios colegas antropólogos, mas diante, em presença de, como diz a Isabelle Stenger, essa proposta a gente tem desenvolvido inclusive a partir da proposta cosmopolítica que Isabelle Stenger, uma filósofa da ciência muito conhecida, nos traz, de trabalhar em presença de, né? E todos eles disseram que foi uma grande novidade, né? Pessoas com 30 anos de experiência, nervosas, trêmulas, porque iam falar numa condição de enunciação e de interação até então nunca experienciada. O que depois nós mesmos dizíamos entre nós e com esses colegas, que surpresa! Como é que depois de tanto tempo, só agora ocorreu um encontro dessa natureza, né? E no Comendo Como Gente, uma observação só que vale a pena reportar, os indígenas nos disseram algo que nos revela o quanto as nossas práticas continuam sendo colonizadoras. Eles disseram que foi muito interessante, que pela primeira vez eles puderam observar a relação de outros indígenas com seus parceiros antropólogos, porque até então eles tinham tido acesso só à relação que eles viviam com os próprios parceiros. E em nenhuma circunstância eles tinham podido ver essa apresentação coral, né, de tantas possibilidades dessa relação ser vivida, né? E é isso que a gente então, né, no momento em que acontece o evento, a gente se dá conta de por quanto a tentativa, por quanto o esforço, por quanto a intenção, só em presença deles nós vamos descobrir o quanto ainda somos colonizadores, né? E Sueli e Israel, falo disso diante deles com a maior tranquilidade, porque hoje Sueli não é mais uma parceira de pesquisa, ela é uma co-orientadora. Foi assim que a minha última doutoranda que trabalhou com ela, Cláudia, pediu que ela fosse definida na defesa, porque ela me dizia claramente: Ana, a Sueli não é uma pesquisa colaborativa, ela não é muito menos uma informante, Sueli me orientou em campo. Então, ela foi para a mesa de defesa como co-orientadora. É essa mudança de relação, é essa atenção para esses processos que envolvem o que eu vou chamar aqui de práticas de conhecimento e práticas de convivência, que nós gostaríamos de trazer com a presença de Sueli e Israel, né? Eu estou falando de práticas de conhecimento e práticas de convivência a partir de uma análise muito interessante, que com certeza muitos de vocês conhecem, do Todorov, naquele livro conhecidíssimo, A Conquista da América, a Questão do Outro, e ele fala de que a relação com o outro ela pode se dar em 3 planos, que podem inclusive se desenvolver de forma autônoma, né? Um primeiro plano, seria esse de conhecer o outro, o plano gnoseológico, como ele chama. Eu posso conhecer mais ou menos, né? E nós sabemos que tem um problema recorrente de absoluto desconhecimento até mesmo da existência dos povos indígenas no Brasil. Um outro plano que ele chama de praxeológico, e aí eu estou chamando esse plano de praxeológico daquele que nos fala das práticas de convivência,
que proposta de convivência nós fazemos ao outro, e não é do ponto de vista da nossa enunciação. É concretamente o que nós colocamos em ação na maneira como convocamos o outro para interagir conosco. E aí o nosso vício colonizador é arrasador. Né? E um terceiro plano, que Todorov chama de axiológico, que é o reconhecimento que eu dou ou não ao outro, não como alguém que é igual a mim, no sentido de participar do mesmo universo de experiências, mas como alguém que possui o mesmo grau de humanidade que eu atribuo a mim mesmo. Né? É onde a temática do respeito, Todorov vai chamar isso de amor, né? É colocado, né? O amor no sentido filosófico e ético. Né? Só para chamar a atenção para vocês, na Conquista da América ele analisa os personagens que jogaram nesses 3 planos para mostrar que Cortés, que foi o grande colonizador, conhecia profundamente, mas não respeitava. Que Bartolomeu de las Casas, que era um missionário, amava e respeitava profundamente, mas não conhecia, o que fez com que ele participasse do projeto colonizador. Na dimensão das práticas de convivência, ele foi conivente, ele promoveu a colonização. E eu queria trazer essa mesma reflexão para nós aqui mesmo. Né? Que tipo de... O nosso Observatório da Educação tinha esse título, Práticas de Conhecimento e Práticas de Convivência. Geralmente, na universidade, a gente acha que a nossa responsabilidade é só envolvendo as práticas de conhecimento. Né? Mas nós temos também a responsabilidade em relação ao tipo de convivência, e aqui essa mesa já evocou essa temática, e mais ainda, que tipo, implicitamente, de respeito ou não nós estamos promovendo. Né? Com os indígenas, a gente tem trabalhado nesses 25 anos, Pataxó, Xacreabá, Machacali, Krenak, os primeiros, hoje também Pancararu, Guarani, Yanomami e Ecuana. Nós temos algumas fórmulas que têm nos ajudado. Uma delas é um pé na aldeia e o outro no mundo. O fato de que a gente tem que estar muito atento para o que acontece na aldeia e o que acontece no mundo, nem só num lugar e nem só no outro. E uma outra, a gente está em companhia de bons poetas, né? Uma máxima do Antônio Machado, caminhante a estrada se faz ao caminhar. Né? O caminho que trilhamos até aqui não tinha possibilidade, ele não existia quando começamos juntos. Israel é da primeira turma do FIEI, não tinha nada, não tinha recurso. A cada semestre eu tinha que buscar no MEC com que íamos pagar aquilo que ia acontecer. Né? Então nós construímos junto uma estrada, repito, em presença de, e aí a referência que me foi feita, eu agradeço que a apresentação deram valor ao fato de que nós estamos tentando construir um conselho consultivo indígena na UFMG. E além disso, uma outra ideia que nos vem também de Isabelle Stenger, que nesse encontro com o outro, nesse trabalho em presença do outro, é preciso fazer um movimento que ela usa em inglês, embora ela seja de língua francesa, ela usa a ideia do slowdown, do ralentamento, né, do andar um pouco mais devagar, de diminuir a nossa urgência de achar que sabemos ou que temos que decidir, para ouvir que talvez tenha algo mais importante que não chegamos a perceber. E é esse movimento de slowdown que a gente tem aprendido a fazer o movimento para ter condições de aprender com os nossos parceiros indígenas. Senão, o nosso pensamento, e eu estou tentando me acelerar aqui, apesar do slowdown, porque eu quero dar a palavra para eles, né? O nosso pensamento vai muito rápido em direção ao que Silvia Rivera Cusicanqui, é uma boliviana, uma socióloga boliviana de ascendência aimara e que trabalha com a tradição aimara de pensamento, publicou recentemente, o ano passado, esse livro, dentre outros, Um Mundo Chehe es Possible. Chehe é uma palavra aimara, que significa um encontro entre diferentes que não se misturam, mas permanecem em conexão, e ela está justamente tematizando algo muito semelhante, por isso eu trouxe ao que esse seminário propõe, que é ensaios desde um presente em crise. Ela está refletindo sobre a crise do momento presente, né? Ela usa uma terminologia aimara, ela traz conceitos outros, que é o que nós estamos aprendendo com os indígenas, a fazer acesso ao universo conceitual com o qual eles trabalham, né? E a ideia de uma crise em aimara viria com a palavra Pachacuti. Pacha é a mesma Pachamama, Pachatata, que se refere à terra, né? Só que ela chama atenção que o Pachacuti, quando os aimara dizem isso, que é um termo também presente no Quechua, eles não referem só, ela vai fazer um paralelo com a palavra revolução.
porque a nossa palavra revolução se refere a uma crise na relação entre humanos. E o Pachacuti é um capovolgimento italiano, em português como é? Uma reviravolta de todos os elementos que organizam o cosmos, né? Sejam elementos que nós chamaríamos naturais, os elementos humanos, os elementos de todo tipo, né? Uma das aprendizagens grandes que nós fazemos com os povos indígenas é de que aquilo que chamamos natureza, para eles, em muitas circunstâncias, tem características humanas, né? E por isso mesmo, a maneira como nós lemos o respeito deles por esses elementos parte exatamente da maneira como para eles o mundo é composto, né? A composição cosmológica do mundo não corresponde às nossas características, né? E aí a gente aprende que por isso mesmo eles não têm um problema ecológico para resolver. Aliás, eles estão nos ajudando a resolver o problema ecológico que a nossa tradição de pensamento e de prática criou, né? Eu falo da Silvia Kuzikanki porque ela nos diz que quando o nosso pensamento está muito acelerado, a gente vai atrás do que ela chama das palavras mágicas, e ela então diz da necessidade de desafiar essas palavras mágicas com as quais a gente resolve os problemas. Uma delas muito utilizada é a palavra desenvolvimento, e eu tenho desenvolvido agora uma discussão grande com colegas da Faculdade de Economia em torno disso. Uma outra palavra é democracia, né? Então tem uma série de termos que ela diz, em vez de nos ajudar a pensar o processo colonizador na direção de práticas e discursos descolonizadores, são palavras que nos acalmam, nos dão conforto mental, e aí o problema se repete, como ela diz, e a gente continua reproduzindo o processo colonizador. Ela estava dizendo que esse presente em crise permite, se assim a gente quiser ver, e ela nos traz essa possibilidade, de verificar lógicas mais duradouras que nos remetem ao passado e a um contexto histórico muito mais amplo. Ela trabalha, por exemplo, com um cronista aimara do século XVII, que escreveu em espanhol e desenhou, e ela vai analisar esses desenhos e essa escrita, a escrita dirigida ao rei de Espanha, então ele tinha que ser muito atento e parcimonioso, mas principalmente através dos desenhos ele faz uma leitura crítica das relações coloniais ainda no século XVII, né? E o que ela está dizendo é o seguinte: se a gente olhar as rebeliões de hoje com um período curto histórico, que não nos permite ver que estão emergindo mais uma vez, pela enésima vez, elementos fortes de uma história de um período muito mais amplo, né, nós vamos continuar reduzindo as manifestações de hoje a umas simples respostas a circunstâncias contemporâneas, né? E ela diz então da necessidade, se referindo a vários outros autores que eu não vou chamar, de conseguir avaliar essa justa posição de espaços, populações e culturas que parecem emergir do fundo dos tempos, né? A nossa memória histórica, especialmente aqui no Brasil, se ela já é curta para analisar o período da ditadura, nós estamos falando de 30 anos, o que se dirá do passado, desse passado nosso, que continua não suficientemente analisado, inclusive na maneira como nós nos comportamos uns diante dos outros, né? É profundamente encarnado no nosso modo de interagir uns com os outros na nossa sociedade. Bom, eu vou passar a palavra para eles, porque, como diz o Viveiro de Castro, se precisamos falar de crise, os especialistas em crise são os povos indígenas, que desde 500 anos vivem um mundo em crise, um mundo ameaçado, né? E aí, quando eu ouvi o poema do Tiago de Melo, Faz Escuro, Mas Eu Canto, eu era muito jovem ainda, era muito jovem nada, né? Na época da ditadura, eu vivia minha período de infância e adolescência na ditadura, e depois logo no pós-ditadura, e essa frase me acompanhava muito. Faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas eu canto. Gente, os Machacali são o povo do canto, né? O canto dos Machacali é de uma potência impressionante, né? É um canto que se fez resistência e memória contra todas as agressões e violências. É um canto que preserva conhecimentos, né? Mas também é um canto de beleza, é um canto de força, da potência do mundo Machacali. Então, eu queria encerrar a minha fala abrindo e dizendo, inclusive, a Sueli Israel, se eles quiserem, em algum momento, nos presentear com o canto, é uma forma de a gente começar a entrar em contato com a potência de outros mundos que sim podem ajudar a nos pensar os problemas que nós criamos para todos nós, inclusive para eles. Vão
fazer o canto primeiro, né? 2 cantos, né? 2 cantos de gavião, né? Depois a gente vai explicar o que o gavião cantou. Vai. Meu dojo, nhai, meu dojo, meu dojo, nhai, 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 meu dojo, nhai. Meu dojo, nhai, 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 meu dojo, oi, hai ja, hey ja, hey ja, meu dojo, nhai. Meu dojo, nhai, ja, hey ja, hey ja, meu dojo, nhai, 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 meu dojo, nhai. Meu dojo, nhai, 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 meu dojo, ui, hai, bo, baby, a chill, mo, hai. Baby a chill, momo katao, baby a chill, momo katao, baby a chill, momo kata, baby a chill, momo katao, baby a chill, momo katao, baby a chill, momo kata, baby a chill, baby a chill, baby a chill, oi, hai ja, hey ja, hey ja, baby a chill, momo katao, baby a chill, momo katao, baby a chill, momo kata, baby a chill, baby a chill, baby a chill, ui, hai, bo. Esse canto é do gavião, né, que nós fez primeiro, né, porque antigamente, né, até passado o nosso, a terra e floresta é tudo fechado. E aí tinha uma árvore grande, aí o gavião, né, dorme ali, né, na árvore. Aí é casa dele, né, mas quando o fazendeiro foi, né, cortou nesse árvore, aí o gavião foi, né, para caçar. Quando voltou à tarde, não tinha mais árvore, né? Aí o gavião, né, ficou muito triste, né? Cadê minha casa, né? Quem cortou minha casa, quem derrubou a minha casa, né? E ficou chorando, ficou muito triste, né? Aí, segundo canto, né, o gavião, né, voou. Estava no alto, né? Porque não tem casadeiro mais, né? E aí foi voando, chorando, né? Cadê minha casa, né? E foi no... Aí fala assim... Baby, until... tá voando, né? Ele foi chorando, chorando. Aí foi, né? O pai já viu, né? O gavião chorando.
E surgiu nesse canto, né? Foi o Pajé, o nosso Pajé Grande, viu, né? E fez nesse canto pro Gavião, né? Porque o nosso canto é através do bicho, né? Se não for o bicho, não tem o nosso canto, né? Esse canto é muito, assim, triste, né? Para nós, né? Gavião. Eu vou falar um pouquinho, né? O nosso escola diferenciado, né? Como é que surgiu a escola de Machacari. Porque a Ana trabalhou muito tempo, né, com Machacari, né? E Pataxó, Krenak também, né? Chacriabá. Porque quando em 2002 eu comecei a estudar, aprender português, né? Aí é muito difícil para mim aprender a falar português, né? Até hoje, né, tá difícil para mim, né, mas eu falo mal, né, mas se eu falar alguma coisa errada, você me corrige também, porque eu não falo correto, né? Aí eu estudava, foi em 2002, né, fiz magistério lá em Ipatinga, né, Parque Municipal. Aí depois, né, formei, né. Eu chorei também, né, liguei para a Sueli, né. Hoje tem celular, mas até passado não tem celular, só tem orelhão, né. Aí eu não salvo ligar também, né. Aí a Sueli liga para mim, Sueli, eu quero ir embora, né, porque que eu vejo aqui? Tô fazendo o que aqui, né? Porque eu não tô comendo nada também, porque eu não como coisa temperada, só come coisa natural, né? Mas hoje eu como tudo, né? Aí eu fiquei muito assim, aprender um pouquinho português, né? Depois, né, em 2006, né? Toda liderança mais forte, né, de cada aldeia, né, que tem seu cacique, né, liderança mais forte, né, fez reunião, né, porque nós, professores, precisa estudar na faculdade, né, e todo cacique, né, fez reunião com o pessoal daqui, né, professora, né. A Ana Gonda, eu passo por reunião, né, com cacique de Pataxó, Chacriabá, Machacari também. E foi, né, resolveu, né, para colocar professores na faculdade, né, fazer vestibular, né, mas é muito difícil passar também. Aí tentando várias vezes, né, e conseguiu, né. Aí nós estudamos aqui, quando nós entramos aqui e nós pensamos publicar alguma cartilha ou livro também, mas aí isso ele deu ideia boa, né? Porque isso ele acompanhou o nosso curso, né? Módulo. Aí isso ele, por que você não escolhe fazer livro da saúde indígena? Porque sempre que nós estamos precisando, né? Porque tem muita enfermagem que trabalha dentro da aldeia, mas não sabe trabalhar com pessoa, com Machacari. Tem muita indígena vai no hospital, o médico não entende, né? Tem enfermagem, não sabe o saúde indígena, né? Aí nós fizemos nesse trabalho longo, né? Fez desenho, fez o fim do resguardo também, né? Porque o nosso Machacari, quando o nosso esposa ganha quitoque, né? Quitoque é criança, né? Não come carne. Aí no hospital vai comida, né? Vai ter carne, mas as mulheres não podem comer, né? Esse que nós livro ajuda bastante, né? Hoje no hospital, né, onde tem a aldeia, né, já sabe a comida de Machacari. E esse o trabalho nós fez a oficina, né, lá em outra cidade, Machacari, onde tem
aldeia Mascari. Aí todos os profissionais participou, né? Médico, né? Técnico de enfermagem, né? 80 pessoas que participou nesse curso que nós deu, né? Eu, Sueli Pinheiro, né? Também Rafael, né? Professor. Aí nós explicamos o trabalho, né? E nós fez teatro também, né? Como é que funciona esse é o nosso trabalho. E até hoje nós estamos pensando em fazer o trabalho melhor para a escola indígena. E toda etnia, cada etnia, né, escolhe seu o livro, como é que nós vamos levar o resultado para a nossa comunidade, né? Aí nós vamos escolher, esse que vai ajudar a nossa comunidade, nós escolhemos livro ou carteira, qualquer vídeo, né? Publicar para ajudar a nossa escola. E também eu sou cineasta, eu faço filme, né? Faz muito filme. Se não for o meu filme, eu não conheço capital, né? Porque o meu filme está me carregando. Quando vai fazer a seleção, pessoa que vai fazer a seleção do filme, aí vai escolher o meu filme, aí depois me chama, convida, né? Aí eu vou viajar de avião, nunca vou, né? Em 1999, mas eu vou nesse ano retrasado, né? Aí, nossa, fiquei preocupado, o que eu fiz aqui no alto, né? Será que, porque avião, quando vai estragar, não tem lugar para encostar e consertar. Mas foi bom, né? Eu conheci tudo, cidade grande, né? São Paulo, né? Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, né? Colômbia, né? Viajei bastante. Aí eu falei, eu vou fazer muito DVD importante, né? Porque nós, Mascari, sempre que nós fica no escuro, né? O governo não enxerga Mascari, não enxerga indígena. Aí eu falei, eu tenho sonho, eu vou fazer filme. Porque que meu parente fez, né? Parente Xingu, outro Guarani que fez, mas só falta o Mascari. Eu quero aprender a fazer filme. Aí depois Rosângela, professora Rosângela, né, conseguiu, né, fazer a oficina, chamou cineasta indígena e me convidou. Eu participei, aprendi. Aí eu falei, eu vou fazer o filme só para coisa boa, né? Eu vou mostrar o meu trabalho boa para o Brasil todo. Eu não vou mostrar só coisa ruim, não. Porque tem muitas jornalistas que só mostram coisa ruim. Mas eu vou mostrar o meu trabalho bacana para a escola. O nosso ritual, né? Pintura, comida. Aí eu fiz filme e também ditadura, eu já... porque meu tio foi militar, né? Polícia. Tem 5 indígenas, mas ele foi militar. Aí eu pensei, nossa, eu tenho vontade de perguntar toda pessoa que foi polícia militar. Aí eu fui, né? Conversei com Rony, que mora em São Paulo. Eu falei, Rony, me ajuda aí, eu estou querendo fazer pesquisa, estou querendo filmar, estou querendo entrevistar pessoa que foi polícia militar. Aí perguntei, minha mãe, pergunta a pessoa mais velha, perguntei minha mãe, Noemi, e meu tio Pinheiro, né? E Totó, que foi polícia militar, meu tio. Ele contou para mim, não, meu sobrinho, porque nós já foi polícia militar, tem alguma coisa boa que nós faz, tem coisa ruim, né? Não é bom, né? Eu não vou contar para você.
Eu falei, não, eu quero saber, né? Eu quero fazer documentário, né? Exista. Aí contou bastante para mim, meu sobrinho, é assim. Quando nós foi militar, e nós bate nosso parente mesmo, né? Bate, prende, né? E leva nós para outra aldeia, transfere, né? E outro etnia vai trazer outro polícia militar indígena para outra aldeia, trocando, né? Lugar. E aí também, né? Foi Pinheiro, né? Que construiu nesse militar. E também, né? Manda a pessoa trabalhar para eles mesmos, né? E produz muito semente e alimento, né? Aí vai, coloca no caminhão, né? E leva para fora. Eu vou levar semente, né? Feijão, né? Milho, e vende e traz dinheiro, mas some tudo, né? Não sabe onde que foi, né? O semente. E também isso que é muito triste, né? Porque tirando a nossa madeira também, revende, né? Não é funcionário mesmo que trabalha com massacari, né? Com o povo, né? Indígena, mas tá roubando mesmo também, né? Tira madeira, vai tirando madeira e enche o caminhão, leva e não traz nada, né? Para a comunidade. E também o nosso ritual é muito importante para nós. O nosso ritual está vivo, a nossa língua está viva, continuando, né? Pintura também. Sábado nós fez comemoração, né? Porque tem gente que fala dia 19 de abril, né? É dia do índio, né? É dia do lutar, né? Para nós. Mas todo dia, né? É do índio, né? É nós, né? Entendeu? Eu vou passar para a Sueli falar um pouquinho também. Bye. Bahia, bom dia. Meu nome é Sueli, sou professora lá da aldeia. Dou aula para criança pequena, assim, 6 anos. Aí estou aprendendo muito, né, com vocês, com o pessoal, né, daqui da faculdade. Aprendi muito aqui, sei falar português. E assim, é muito importante a gente contribuir com vocês e aprender com vocês. Como eu vi muito, né, quando fala da época da ditadura, né, nós Machacali sofremos muito, porque quando a gente vê as histórias, né, que foi contado, né, Nhanhã, né, fala assim, meu tio, que teve um irmão dele que foi levado para o Krenak, que lá torturaram ele, e chama Geró. Aí colocava para ele tomar leite quente e colocava para ele subir no pé de coco também. Aí e atirava nele. E aí quando fala, né, a gente fica muito triste quando meu tio falou para ele que ele não queria colocar a verdade para Zael, porque ele falou assim, eu não quero contar antes, né, a primeira vez que nós pegou ele de surpresa, aí ele falou assim, não quero contar para você, porque eu não quero que a ditadura volta, porque eu fico com medo de a ditadura voltar, porque foi muito, assim, triste, né, para o povo Machacali. E único também que nós, Machacali, não tem, que nós criamos o nome de celular, filmadora, né, e
o nome que nós temos, né, na língua, que o Machacali tem na língua, que já foi os pajé que criaram, quando viu, né, a arma, né, que tem o nome já. Quando eu cresci, eu já conheci que o nome da arma tem, né, que ele já tinha colocado, né, primeira vez que eles viram. E outros, agora que nós criamos, celular, filmadora, foi nós que criamos, agora por pouco tempo, né. Coisa, tecnologia, né, que entramos agora. Mas a arma já tinha o nome antigo, né. E assim, e é muito triste, né, aí eles teve que fugir de Krenak, né, lá do Krenak para a aldeia Machacali. E lá em Machacali eu estou fazendo uma pesquisa também, agora que eu estou estudando, estou fazendo uma pesquisa, eu estou querendo ir lá, porque lá tem um lugar, né, tipo uma casa, uma pedra, né, que lá foi onde que os Machacali escondeu na época da violência toda, né, que lá tem uma pedra grandão, que onde que se escondia e saía fora e cozinhava ali fora. À noite eles entravam tudo quando eu jogava bomba neles. E aí eu queria ir lá para me poder filmar e fazer meu trabalho, porque a minha pesquisa vai ser muito importante, né, também, para contribuir, não só com nós, mas com vocês também. E espero que essas turbulências que estão acontecendo com nós, povos indígenas, a gente recebe muito preconceito também ainda. A gente está combatendo nas escolas, né? A gente dá palestra em vários lugares, né? Itafotón, próximo às nossas aldeias, aqui também a gente dá palestra. Mas está diminuindo bastante, mas hoje, né, a preocupação nossa, né, dos mais velhos, porque os mais velhos não entendem, né, da ditadura, fala assim, a cara da ditadura está mostrando, né, a nossa preocupação aumenta bastante, cada vez mais, e porque nós teve muita violência, queria, como fala, pinheiro, né, nós temos pinheiro na aldeia, nós temos zelito na aldeia, já eles obrigavam a eles colocar filho, né? Lá eu tenho um tio que chama Pinheiro, né? Que foi eles obrigaram a mãe a colocar o nome, né? E tem vários zelitos, Major, né, que estuda aqui comigo também, que é um professor, né, que foi obrigado da mãe colocar o nome, né, e várias violências aconteceu nesse ano, né. Tem muito tiri lá né, que é um policial, né, também. Aí minha mãe falou que eles pegaram os 4 tios deles e começou a bater. Aí eles pegaram, quebraram lá, brigaram. O policial arrumou o cabo de revólver na cabeça do meu tio, que chama Jane. Aí saiu muito sangue na cabeça dele. Aí teve uma briga na aldeia, sabe, dentro de uma casa lá. Só via, aí eles gemaram muito tio para levar para outra aldeia. Aí levaram meu tio Totó também para, que chama, lugar, chama Carajá, povo Carajá, na aldeia do povo Carajá. Aí levaram ele para lá. Aí meu pai, eu quero deixar a minha última palavra, meu pai, ele é Guarani. Na época do capitão Pinheiro, né, ele trouxe também meu pai Guarani, chama Luiz Barbosa, ele. Aí, Luiz Caiuá, ele é lá do Dourado. Aí eu só converso com meu pai pelo telefone, porque ele mora longe, né, e minha mãe Noêmia, só que ela foi forçada a casar com meu pai. Tem eu e minha irmã Maísa, que nós duas estudamos aqui na faculdade. Aí depois meu pai sentiu saudade da família dele, aí foi para Dourado. Mora lá, Luiz.
Hoje, né, a gente conversa pelo telefone, ele me manda áudio, eu converso com eles. E é isso que eu queria deixar para vocês, porque muita violência que aconteceu. Bye. Bem, então, pelo avançado da hora, a gente não tem mais o espaço para perguntas, mas eu gostaria de deixar uma espécie de síntese, não é, dessas falas todas e como elas podem provocar, a partir de eventos como este, não é, que nos posicionemos, ou como poderíamos nos posicionar frente a consequências, né, da memória do medo, de que falava Ingrid, ou ao isolamento das caixas de ressonância, de que falava Rodrigo, a mentalidade colonizadora, de que falava Ana, né? Como, principalmente como profissionais do campo universitário, da educação, enfim, do mundo das ciências sociais, frente a uma sociedade em que a memória se torna cada vez mais curta, ou parece que se tornou mera opinião de grupos isolados, como ainda pensar a memória social, sabendo que também o colonialismo age sobre ela. Enfim, como falar em presença de, como buscar práticas de conhecimento frente à realidade talvez mais cotidiana das redes sociais, com seu isolamento e a sua extrema violência.